Olá, bom dia a todos. Espero que estejam tão bem quanto eu, porque estou com o coração bem aquecido com o tempo que nós tivemos aqui a louvar a Deus, amém? Como é bom. O pastor Arlindo tem o coração verde porque ele ainda não se converteu, né? Porque um dia ele terá o coração vermelho quando ele abrir os olhos. Eu não podia perder esta oportunidade. Bom, como a Cláudia já falou, o meu nome é João Pedro. Prazer, tenho 35 anos, para aqueles que ainda não me conhecem. Sou pastor na nossa igreja em Lisboa. A última vez que eu estive aqui fui apresentado como um pastor muito jovem. Então hoje eu vim um pouquinho mais jovem. Só que aí eu olhei para o cartaz que puseram sobre mim e eu estava num ar muito sério, com um fato e tudo. E eu pensei, onde é que está o jovem que eles fizeram publicidade da última vez? Mas pronto, estamos aqui. Amém. É um privilégio estar aqui, é um privilégio estar em família. Nós estamos aqui com vocês sempre de coração. Nem sempre nós podemos vir aqui visitar. Esta pandemia afastou-nos um pouco presencialmente, mas de certa forma também nós podemos nos aproximar virtualmente mais, não é? Estamos mais próximos uns dos outros de outras formas e isso é muito bom. E eu hoje queria falar sobre um tema que eu comecei a ministrar na conferência que nós tivemos em março. Não sei se vocês se lembram, em março ou maio? Maio, né? Maio, acho que foi em maio. A conferência que nós tivemos, Metanoia, que foi com todas as nossas igrejas, foi uma conferência online, eu ministrei sobre um tema lá, que foi sobre novos paradigmas. E naquela altura foi-nos dado apenas 7 minutos para ministrar. Então eu senti que eu passei a palavra inteira a correr e eu não pude explorar muito o assunto que foi falado naquele dia. E depois, entretanto, eu tive o privilégio de poder explorar um pouco mais na nossa igreja local ali em Lisboa. E quando eu estava a buscar a direção de Deus para hoje, especificamente para aquilo que iria ministrar com vocês aqui, Deus relembrou-me dessa palavra e Deus pediu-me, olha, vai lá, pega naquela mesma palavra, adapta à realidade dos meus irmãos e da minha família ali em Santarém e ministra sobre esse tema. Então assim, não sei exatamente para quem é que eu vou estar a ministrar aqui, espero que seja para todos. Não sei se vai trazer alguma revelação específica ao coração de alguém aqui, mas eu sinto que realmente era necessário ministrar isto hoje aqui para vocês, ok? Então vamos abrir o nosso coração e vamos deixar Deus falar connosco. Porque não só vocês, mas também eu, quando estou aqui a ministrar, estou a ouvir também, estou a deixar Deus falar comigo. Então, que nós possamos abrir o nosso coração e deixar o Senhor ministrar ao nosso coração. Amém? Antes de eu começar, eu só queria dar uma palavra para uma pessoa. A moça que estava aqui a cantar, de saia rosa. Eu senti muito forte que tu tens pedido coisas a Deus específicas, que tu tens clamado por alguma coisa. E enquanto tu estavas ali, eu senti mesmo de te dizer isto. Foi mesmo um Espírito a tocar no meu coração. Que o Senhor quer te surpreender com coisas que tu nem esperas ainda, sabes? Mais do que aquilo que tu tens clamado, com coisas que tu nem clamas ainda, que nem esperas. E que tudo aquilo que tem estado no teu coração, tudo o que tem inquietado o teu coração, o Senhor quer trazer à tua vida, o Senhor quer responder, o Senhor quer abençoar, o Senhor quer trazer de verdade para ti, sabes? Então que tu possas estar pronta, de coração pronto para aquilo que o Senhor quer fazer na tua vida, amém? Porque tudo aquilo que tu tens clamado em secreto, que só Deus tem ouvido, é aquilo que o Senhor vai trazer ao teu coração e à tua vida, ao teu futuro. Então, abre o teu coração para isso, amém? Bom, vamos fechar os nossos olhos e vamos orar. Pai, obrigado, Senhor, porque nós estamos aqui nesta manhã. Deus, obrigado, Senhor, porque nós escolhemos o melhor lugar para estar, Deus. Obrigado por cada pessoa que está aqui, Senhor. Obrigado por tu trouxeste até aqui com um propósito. E eu quero simplesmente, Senhor, ser um canal da Tua voz a falar ao coração de cada pessoa aqui. Fala connosco, fala ao nosso coração, ministra, Senhor, a cada um de nós, Senhor. Que nós possamos, Senhor, ter o coração aberto e que Tu possas ter liberdade para agir, para trabalhar aqui nesta manhã, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Amém.
vamos começar por entender o que são paradigmas. Quantos sabem aqui o que é que são paradigmas? Só para ter uma noção. É uma palavra estranha, né? A maior parte das pessoas não o conhece. Então, um paradigma é uma crença real na nossa mente, mas que ela pode ser real só para nós. Os paradigmas para nós tornam-se reais, mas não necessariamente têm que ser reais para as outras pessoas à nossa volta. São realidades nossas. São coisas que nós fomos criando ao longo da nossa vida, fazem parte das nossas experiências, nós adquirimos como verdade para nós, mas é uma verdade bem nossa mesmo. Eu vou tentar trocar isto por miúdos de uma forma bem óbvia para muitos que estão aqui. Quantos são brasileiros aqui? Ok, bastantes. Então, vocês vão perceber perfeitamente. Alguns de vocês se calhar lembram-se o que é que aconteceu no dia 8 de julho de 2014. 8 de julho de 2014. Quem se lembra do que aconteceu referente ao Brasil nesse dia? Capite. Alguém ali que tem uma memória boa. 7-1, diz-vos alguma coisa? É verdade. A Alemanha venceu o Brasil por 7-1. Porquê que eu estou a trazer este exemplo? É um exemplo bem claro. Por acaso eu até falei sobre este exemplo quando foi a conferência. Mas eu acho que é um exemplo extremamente claro para vocês perceberem. Imaginem que um bebê nasceu naquele ano e ele vai crescer a ouvir a história daquele ano, especificamente em que o Brasil perdeu 7-1 com a Alemanha. Se durante os jogos seguintes que aquele bebê cresce, né, torna-se uma criança, se nos jogos seguintes que ele vir o Brasil a jogar com a Alemanha, o Brasil perder também com a Alemanha, a realidade no coração e na mente daquela criança é que o Brasil sempre vai perder com a Alemanha. Estão-me a fazer entender? Enquanto que para nós que já somos um pouquinho mais velhos, pouco, tá? Somos todos jovens, né? Mas nós já somos um pouquinho mais de idade do que aquela criança, nós já vimos muitos jogos e já vimos o Brasil a ganhar a Alemanha muitas vezes. Então, para nós, aquilo não é a realidade. Mas para aquela criança que só viu o Brasil a perder com a Alemanha, é a realidade dele. Então, sempre que houver um jogo Brasil contra a Alemanha, a criança já vai iniciar o jogo a pensar: ih, lá vamos perder outra vez. Estão-me a fazer entender o que é um paradigma? O paradigma é uma realidade que é uma realidade para nós. Nós vivemos aquela realidade, nós experimentamos aquela realidade, mas não quer dizer que seja igual para toda a gente. E ao longo da nossa vida nós vamos criando muitos paradigmas, nós vamos criando muitas realidades que são próprias para nós. Por situações que nós passamos no nosso dia-a-dia, na nossa vida, nós vamos pensando: aquilo é a minha realidade. Pessoas que viveram durante toda a sua infância com abusos sexuais, quando elas crescem, elas vão pensar que o ato sexual é sempre coligado a abusos. Pessoas que viveram com rejeição durante toda a sua infância, quando elas crescerem, elas vão pensar que a rejeição é o normal do dia-a-dia. Então, ao longo da nossa vida, ao longo da nossa história, nós vamos criando essas realidades que muitas das vezes não são verdadeiras, mas que são a nossa realidade, são as coisas que nós estamos a viver, são aquelas coisas que nós estamos a experimentar. E hoje em dia, há muitas pessoas que sofrem e que vivem problemas de hoje por causa de situações da sua infância e do seu passado não resolvidas. Foram paradigmas que foram sendo criados ao longo de toda a sua vida e que influenciam o seu presente e estão a prejudicar o seu futuro, porque elas não estão a conseguir avançar porque estão presas àquelas situações do seu passado. E as pessoas muitas das vezes tentam lutar para vencer, para ultrapassar aquelas situações, mas não conseguem, porque a realidade que elas veem à sua volta é aquela. E nós sabemos que muitas das vezes Deus está a trazer palavras ao nosso coração, Deus está a trazer confirmações à nossa vida, ao nosso coração, mas ao mesmo tempo as vozes que estão na nossa mente ligadas às coisas do nosso passado estão a tapar os nossos ouvidos para que nós não ouçamos a voz de Deus e não encaremos a realidade tal e qual como Deus a vê. E nós ficamos presos à realidade como nós vemos ou à realidade como o diabo tenta nos mostrar. E o diabo é muito perito em nos enganar.
em nos criar mais paradigmas, em nos trazer cada vez mais à memória, à nossa mente, todos os traumas, todas as marcas, todas as situações do nosso passado que nos prejudicaram lá atrás. E Ele é perito em nos dizer: tu não vais conseguir avançar porque tu estás preso. Um paradigma é muito diferente de um fato, porque um fato é comprovado. Não há como negar fatos, mas há como negar paradigmas. Um facto é algo que é comprovado. Tem ali, tu tens todas as provas, todos os comprovativos, todas as situações históricas, tudo aquilo que aconteceu que te provem. Aquilo é uma verdade, ponto. Um paradigma já é algo muito pessoal, é teu. Tem a ver com as tuas experiências, tem a ver com aquilo que tu já viveste, com aquilo que tu já experimentaste na tua vida. E nós precisamos realmente de entender que esses paradigmas precisam de ser mudados. Que há muitas coisas do nosso passado que precisam de ser quebradas e nós precisamos de viver algo novo que Deus tem para nós. Enquanto tu estiveres preso ao teu passado, enquanto tu estiveres a viver as experiências do teu passado, tu não consegues viver o novo de Deus para a tua vida. Porque tu estás a permitir que aquele passado te prejudique o teu futuro. E Deus tem muitos planos, muitos propósitos, muitos sonhos para realizar na tua vida, através da tua vida, e tu não consegues viver essas experiências porque tu ficaste preso, presa ali atrás, aquelas experiências que não te deixam avançar. Então nesta manhã o meu desejo é que realmente Deus possa transformar o nosso coração, o nosso entendimento, fazer-nos quebrar todos os paradigmas, todos os traumas, tudo aquilo que ficou para trás para nós vivermos o novo de Deus. Amém? Eu lembro-me que na última vez que eu estive aqui, eu não me lembro exatamente qual foi a palavra que eu ministrei aqui da última vez que eu estive cá, mas eu sei que Deus também falou um pouco nessa área, então não sei o que é que Deus tem para fazer comigo aqui em Santarém, porque parece que às vezes que eu venho aqui é para falar sobre isso, mas não levem como nada pessoal, é Deus mesmo a falar, porque como eu vos disse, eu nem sequer me recordo qual foi a palavra que eu ministrei aqui da última vez. Então, foi? Ruínas. Agora lembrei-me da palavra. É isso mesmo, ok. Bom, nós sabemos então que tanto o diabo com os seus demónios quanto Deus estão sempre a lançar ideias na nossa mente, no nosso coração, para que nós possamos ou retroceder ou avançar, ou ficar paralisados ou avançar. Nós temos sempre essa dualidade. Como o mundo lá fora coloca muito aquelas imagenzinhas do diabinho e do anjinho, um em cada ombro, a falar connosco, né? Mas na verdade nós sabemos que isso é uma tentativa humana de traduzir algo que eles não conseguem explicar humanamente, porque tem a ver com algo espiritual. Porque existe sempre esta luta entre tudo aquilo que é demoníaco, que tenta nos afetar e tenta nos prejudicar, e tudo aquilo que é divino, que tenta nos trazer salvação, libertação, tenta nos trazer uma vida abundante. E nós sabemos que sempre no nosso coração existe esta luta, sempre na nossa mente existe esta luta entre carne e espírito, entre as coisas de Deus e as coisas que não são de Deus. E então nós precisamos de entender a voz do Espírito Santo a falar connosco, e nós cada vez mais termos comunhão com o Espírito Santo, para que nós possamos entender muito bem a voz dele e diferenciar a voz dele de todas as outras vozes que nós ouvimos. O Espírito Santo constantemente nos revela a palavra de Deus e nos mostra o melhor caminho que nós devemos andar. Aponta-nos para a obra redentora de Cristo, tentando nos convencer que nós somos vitoriosos em Cristo. Por outro lado, Satanás lança mentiras constantemente na nossa mente, falando que nós não conseguimos, que nunca vamos ser ninguém, que Jesus não foi suficiente, que Deus está triste connosco, que jamais deixaremos de pecar, etc, etc, etc. Satanás está constantemente a trazer à nossa memória todos os nossos erros,
todas as nossas falhas, todos os nossos traumas. E há pessoas que vivem muito fechadas no seu coração por causa de amarras do passado. E eu não sei porquê, mas eu realmente preciso de parar aqui neste ponto e de falar ao vosso coração e ao meu coração também. Nós precisamos nos libertar de todas as amarras do nosso passado. Todos os traumas que já viveste, tu tens que entender que Deus não te criou para viver afundado ou afundada nesses traumas. Deus quer te ver livre. Deus quer te ver avançar, a romper. Deus quer que tu realmente vivas uma vida abundante com Ele. Então todas as vezes que tu deixas Satanás falar ao teu coração e Satanás ganhar razão na tua vida, tu estás a perder todos os benefícios de tudo aquilo que tu podes viver com Deus. Cada vez que tu deixas Satanás pisar as tuas feridas, é sinal que elas ainda não estão cicatrizadas e tu precisas de tratá-las e cicatrizá-las. Deixar o Espírito Santo com o seu bálsamo vir trazer essa cicatrização na tua vida e no teu coração, para que tu possas avançar, mudar a página, virar a página, seguir a tua história, viver as coisas novas que Deus tem para ti. Tu não és aquilo que o teu passado determina que tu és. Tu és aquilo que o teu Deus determina que tu és. Tu não tens aquilo que as tuas experiências determinam que tu tens. Tu tens aquilo que Deus te diz que tu tens. E se Deus diz na sua palavra que nós somos mais do que vencedores em Cristo, se Deus diz na sua palavra que são mais aqueles que estão do nosso lado, né, do que aqueles que estão contra nós, como nós vimos em várias passagens, quando nós entendemos pela palavra de Deus que existe um futuro de paz e não de mal, e que existe um fim que Deus nos quer dar, que é um fim que nós desejamos, nós não podemos ficar presos então às coisas que Satanás tenta trazer de mentiras à nossa mente. O que tu viveste no teu passado é como falei realmente, agora estou a lembrar de boa parte da palavra da última vez. São realmente pedras que vão fazer parte da tua história, são ruínas que fazem parte da tua história, mas que não podem nunca determinar o teu futuro. O teu futuro tem que ser aquilo que Deus tem para ti. O teu futuro tem que ser a caminhada que Deus tem para a tua vida. Ao longo da nossa vida, o lado que nós aceitamos melhor, as palavras que nós mais aceitamos na nossa vida e no nosso coração, são aquelas que vão determinar o nosso futuro. Então, se tu aceitas muito todas as palavras de destruição que Satanás lança na tua mente, e se tu começas a alimentar isso no teu coração e na tua mente, tu não vais romper e não vais avançar. O teu futuro vai ficar determinado por essas palavras. Mas se por outro lado tu alimentares as palavras que Deus coloca na tua vida, todas as promessas que Deus já te fez, tudo aquilo que Deus já falou que iria fazer na tua vida e através da tua vida, se tu alimentares isso, se tu alimentares a tua fé, se tu quiseres realmente pegar em todas as promessas de Deus para ti e dizer: isto é para mim mesmo, eu vou avançar, eu não vou ficar parado, eu não vou ficar paralisado, eu não vou ficar preso ao meu passado, eu vou avançar. Se tu tiveres essa atitude, tu vais vencer. E o teu futuro será um futuro brilhante. Nós precisamos então de alimentar a nossa mente com os pensamentos que vêm de Deus, com as promessas que vêm de Deus. Existem tantas promessas na palavra do Senhor para a nossa vida. Tantas promessas. Se tu leres promessas de Deus todos os dias do ano, tu has de ter mais do que uma por dia de ano na palavra de Deus para a tua vida. Então tu tens de te apegar a essas promessas de Deus, tens de te apegar a tudo aquilo que Deus tem prometido à tua vida, tudo aquilo. E se Deus não tem falado diretamente contigo, audivelmente ou através de outras pessoas, tu tens muitas promessas já na palavra dele. Lê a Bíblia, vai te alimentar da Bíblia, da palavra. Para de ouvir outras vozes, para de ouvir vozes de engano na tua mente e agarra-te a tudo aquilo que Deus já prometeu para a tua vida, tudo aquilo que Deus já falou a teu respeito. Amém? Vamos abrir lá em 1 Coríntios capítulo 2.
a partir do versículo 12. Primeiro de Coríntios 2, 12. Diz assim: ora, nós não temos recebido o Espírito do mundo, e sim o Espírito que vem de Deus, para que conheçamos o que por Deus nos foi dado gratuitamente. Disto também falamos, não em palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas ensinadas pelo Espírito, conferindo coisas espirituais com espirituais. Ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque lhe são loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Porém, o homem espiritual julga todas as coisas, mas ele mesmo não é julgado por ninguém, pois quem conheceu a mente do Senhor que o possa instruir? Nós, porém, temos a mente de Cristo. Até aqui. Nós temos a mente de Cristo. Nós precisamos de entender que existe um antes de Cristo e um depois de Cristo na nossa vida. Nós não podemos ver a nossa vida como nós víamos antes de Cristo, porque antes de Cristo nós não tínhamos esperança, antes de Cristo nós não tínhamos salvação, antes de Cristo nós não experimentávamos uma vida com Deus. Antes de Cristo nós estávamos nas trevas, nós estávamos sem rumo, sem esperança. Mas quando Cristo entrou dentro do nosso coração, houve um divisor de águas, a nossa velha vida acabou. A partir dali nós somos salvos. A partir dali nós fomos resgatados pelo sangue de Cristo. A partir dali nós vivemos uma nova vida com Cristo. Então tu tens que entender qual é a tua posição no reino de Deus a partir do momento em que tu aceitas Jesus como teu Senhor e Salvador. A partir desse momento Jesus faz parte de todos os teus dias. O Espírito Santo está dentro de ti a conduzir-te todos os teus dias. Então tu ganhaste uma nova identidade em Cristo. Tu ganhaste um novo nome em Cristo. Tu passaste a ser considerado filho de Deus. Tu tens parte com Deus. Tu tens parte com Cristo. Então a tua vida tu precisas de entender isto, sabes? Tu precisas de entender que tu és uma nova criatura. As coisas que passaram, as coisas que ficaram para trás. Agora tudo se fez novo. Em Cristo tudo se fez novo. A tua natureza é nova. A tua mente hoje é a mente de Cristo. Já não é uma mente de perdedor, já não é uma mente de pessoa que está ali a sofrer com as trevas, com tudo aquilo que o diabo está ali a proporcionar. Não, nós temos a mente de Cristo, como a palavra do Senhor nos ensina. Nós somos filhos amados, queridos, especiais, únicos, escolhidos por Deus. Nós hoje vivemos uma vida nova. Nós temos Cristo, então nós temos tudo aquilo que nós precisamos. E com Cristo nós herdamos a herança celestial. Nós com Cristo herdamos toda a sorte de bênçãos que já está reservada para nós nas regiões celestiais. Com Ele nós já herdamos tudo isso. Jesus já nos deu. Então nós precisamos de entender que nós temos a mente de Cristo, e tudo aquilo que for lançado na nossa mente que não venha de Cristo, que não venha de Deus, que não venha do céu, que não venha do reino de Deus, é para jogar fora. Jesus, quando estava aqui na terra, ele disse: eu só faço o que eu vejo o meu Pai fazer, eu só falo o que eu ouço o meu Pai falar. Essa é a mente de Cristo. É nós não vivemos consoante as características daquilo que nos é induzido pelo mundo. Nós não vivemos consoante as mentiras que estão a ser colocadas no nosso coração ou na nossa mente por Satanás. É nós termos uma mente ligada com Deus, sabem? Ligada com o reino dos céus. É nós sabermos que nós estamos aqui como embaixadores do reino dos céus, aqui na terra. É sabermos que nós já estamos a viver o reino de Deus aqui na terra. Nós ansiamos um dia em que nós vamos estar lá no céu, a viver o reino na sua plenitude, mas Jesus, quando esteve aqui, Ele disse várias vezes: é chegado o reino de Deus.
Jesus estava a trazer o reino de Deus até à terra. Ele estava a trazer essa transformação que veio da parte de Deus até aqui. Então nós hoje não podemos nos limitar a viver uma vida perdedora, uma vida de fechada e presa e limitada pelos paradigmas, pelas mentiras que foram sendo criadas no nosso passado, porque elas são do passado, elas não são do nosso presente. Hoje nós somos novas pessoas. Hoje a mente de Cristo está em nós. Nós temos a mente de Cristo. E com base nisso, então nós precisamos de entender o que é que Deus está a fazer, como é que Ele está a agir, quais são as coisas novas que Ele está a fazer aqui na terra, o que é que Deus quer que nós façamos, qual a transformação que nós vamos provocar no mundo à nossa volta. Até aqui nós víamos muito do mundo a influenciar o nosso coração, as nossas decisões, as nossas atitudes. Nós víamos o mundo a ter um peso muito forte em nós, na nossa vida, no nosso dia a dia. Tudo aquilo que nós vivemos antes de Cristo estava a pesar muito, mas com Cristo todo o nosso passado teve que ser passado. E hoje nós vivemos uma nova vida. Hoje nós vivemos o novo de Deus. Hoje nós experimentamos as coisas de Deus, o reino de Deus aqui na terra. E nós precisamos entender o que é que Deus está a fazer. Todo o tempo que nós vivemos agora, este tempo de pandemia, trouxe-nos muitas surpresas, né? Mas eu não sei em relação a vocês com que atitude ou que coração é que vocês tiveram durante todo este tempo de pandemia, mas eu vou-vos ser muito sincero, eu precisava desta pandemia. Eu precisava de passar pelos momentos que nós passamos. Eu dou muitas graças a Deus por tudo aquilo que eu vivi durante este período de pandemia. Eu sou muito grato a Deus, muito feliz por todas as experiências que tive ao longo deste tempo. Porque enquanto muitos encararam esta pandemia como um tempo de deserto, de sofrimento, de não terem aquilo que gostariam de ter, não ter a liberdade para sair, para andar e para fazer a sua vida normal, muitos viveram debaixo de medo, debaixo de opressão, de todas as notícias que foram lançadas no mundo inteiro, né? Mas para nós que temos Deus, este tempo foi um tempo de oportunidade. Foi um tempo de nós nos aproximarmos de Deus. Quantas vezes eu ouvi pessoas a dizer: eu não tenho tempo para nada, eu não tenho tempo para orar mais, eu não tenho tempo para ler mais. Agora ficaste em casa. Qual é a desculpa agora? Ficaste durante sei lá quanto tempo na tua casa, ficaste ali fechado. O que é que tu aproveitaste durante esse tempo? Olha, eu aproveitei muito. Eu não tive muito tempo de quarentena. Não tive mesmo. A minha esposa também não, porque ela trabalha na área da saúde, então ela teve que ir trabalhar logo durante a pandemia, muitos momentos, porque as pessoas não deixaram de ter dentes para arranjar durante a pandemia, não deixaram de partir dentes, nem nada disso. Ela trabalha na área de medicina dentária, então ela teve que regressar ao trabalho muito, muito cedo. E por falar nisso, ela manda um abraço para todos vocês, que ela gostaria muito de estar aqui também, só que ela teve uma pequena cirurgia. Desta vez foi ela a ser tratada, então ela teve uma pequena cirurgia na sexta-feira, então não pôde vir comigo hoje porque ainda está a recuperar. Mas ela manda um abraço muito grande para vocês. O nosso bebê também manda um abraço para vocês. Ele ainda não está cá fora, mas que ela está grávida de 4 meses, fez 4 meses ontem, ok? Vai nascer em fevereiro. Deus quer que nasça no meu dia, que é dia 9. Mas se for no dia que está previsto é dia 13, então também não é muito longe, está bem? Mas pronto, o que é que eu estava a falar? A minha esposa. A minha esposa, na pandemia, ela teve que voltar a trabalhar muito cedo. Eu também sempre estive ativo, porque durante a pandemia nós distribuímos muitas cestas básicas, muita ajuda a muitas pessoas que estavam a precisar, muitas compras para pessoas que precisavam de fazer compras e que não tinham como sair de casa, de grupo de risco. Assim, eu sempre estive muito ativo. Mas eu pude aproveitar muitos momentos, em vez de eu estar no meu emprego normal, né? Eu estava alguns momentos em casa. E foi ótimo. Eu li
imensos livros durante esse tempo, livros que me edificaram muito. Eu orei muito mais, eu busquei muito mais a Deus, eu tive muito mais tempo com Deus, eu li muito mais a Bíblia, alimentei muito mais da palavra, eu fazia estudos, tinha tempo para estar a preparar estudos com muito mais antecedência, com muito mais tempo para partilhar com a igreja também. E foi um tempo espetacular para mim. E eu vi assim, que quem realmente aproveitou todo este momento, toda esta situação que nós vivemos, aproveitou muito bem. Porque Deus deu oportunidades únicas a todos nós. E foi um tempo de aprendizado, foi um tempo de nós crescermos, foi um tempo de nós desenvolvermos muito mais daquilo que Deus tinha para a nossa vida. Foi um tempo de nós pararmos para pensar tudo o que nós estávamos a viver, tudo aquilo que nós já tínhamos vivido, para onde Deus nos queria levar. Mas como igreja, para nós como igreja, trouxe-nos muitas mudanças, não é? Hoje nós estamos assim, longe uns dos outros. Durante um tempo nós estávamos longe mesmo, sem podermos estar assim a 2 metros de distância como nós estamos agora. E para nós foi assim uma mudança radical, ainda está a ser, né? O uso de máscaras o culto inteiro. Eu normalmente lá em Lisboa não uso tanto máscara porque estou muito tempo aqui em cima no púlpito, ou a cantar ou a pregar. Então hoje, como eu tive mais tempo de máscara, já senti um pouquinho mais a aflição, né? Ficar aí e tal, a querer expandir, querer cantar um bocadinho mais alto, mas depois entretanto a gente engola a máscara quase quando respira, então é um problema, né? Aquela coisa toda meio estranha. Mas é assim, o nosso normal foi completamente mudado. Só que, na verdade, Satanás, quando olhou para tudo isto, todo este cenário que nós vemos à nossa volta, ele de certeza que pensou que era uma oportunidade para ele de afastar a igreja, de nos afastar uns dos outros, de mudar radicalmente os nossos hábitos como igreja, de nos fazer ficarmos longe, das nossas igrejas ficarem fechadas e nós deixarmos de ter cultos. Satanás intentou tudo isso, mas ele enganou-se bem enganadinho, porque a igreja esteve bem ativa durante todo esse tempo. Em vez de nós termos um lugar onde nós nos encontrávamos todas as semanas, nós tivemos vários lugares em muitos sítios diferentes. Nós entendemos a importância de nós estarmos a buscar a presença de Deus. Nós valorizamos mais ainda a igreja durante este tempo, este privilégio de estarmos juntos. Nós conseguimos chegar a muito mais pessoas. Eu não sei como é que foi aqui, mas lá em Lisboa, para vocês terem noção, nós começámos grupos de vida novos durante a pandemia, em plena pandemia. Nós ganhámos muitas vidas durante a pandemia. Nós chegámos, agora abrimos um grupo pioneiro em Londres, através dos nossos grupos de vida e cultos online. Por falar nisso, a Vitória e o Ian, que são daqui, eles têm estado a participar no nosso grupo de vida lá, então tem sido espetacular e estar com eles tem sido um apoio espetacular também, então tem sido fantástico. E tudo durante a pandemia, durante o momento em que nós achávamos que a igreja ia começar a dispersar-se. Nós fizemos tantas visitas pastorais, eu e a Catarina, nós por Zoom, por videochamada, aquilo que foi, nós chegámos a tantas pessoas que nós não tínhamos tempo no nosso dia-a-dia de estar e de conversar com as pessoas, ouvi-las, entender o que elas estavam a passar, e durante todo este tempo isso aumentou muito. Essas pessoas lá de Londres começaram a assistir, porque foram convidados por pessoas da nossa igreja a ver os nossos cultos online, lá de Lisboa, e a participarem dos nossos grupos de vida também. Tudo em online. Aí eles começaram a assistir, gostaram muito, quiseram continuar, mas aí quando nós fomos iniciar os cultos presenciais, no dia 31 de maio, eu falei com eles e disse, olha, nós vamos começar agora os cultos presenciais, então vocês durante a pandemia durante a quarentena estiveram a assistir aos nossos cultos,
Nós vamos continuar a ter os cultos online, mas era importante vocês agora que já podem estar numa igreja mesmo, vocês poderem ser acompanhados por uma igreja local e estarem lá e tal. Então, se vocês quiserem, eu posso vos recomendar algumas igrejas de alguns amigos meus em Londres, que são pastores também, são igrejas boas e tudo mais, e vocês podem frequentar. E eles disseram todos: não, nós queremos continuar com vocês, nós gostamos tanto da visão da MCI, nós queremos tanto continuar a ser acompanhados pela MCI, nós queremos fazer o Bloco da Vitória, queremos aprender com vocês, queremos desenvolver mais, por favor, continuem-nos a acompanhar. E eu pensei: agora faço o quê? Aí eu falei com Deus, eu estive a orar durante um bom tempo e perguntei: Senhor, o que é que tu queres fazer com isso? Porque eu não tenho como estar lá e estar aqui ao mesmo tempo. Eu não tenho como estar todas as semanas a ir a Londres e voltar para acompanhar uma igreja lá e eu estar aqui, né? E entretanto, depois de vários tempos de oração e de conversar também com o pastor Sidson, e ele é uma pessoa extremamente sábia, ele sempre sabe nos direcionar de uma forma muito clara, e ele falou comigo: olha, João, como nós estamos realmente a ter muitas coisas a funcionar online, e Londres ainda não abriu, as igrejas não estão ainda autorizadas a fazer cultos presenciais neste momento. Então ele disse: olha, começa um grupo online lá, via Zoom, vai vendo a fidelidade do povo e vai orando para que Deus possa direcionar todos os outros passos. E foi o que eu fiz. Sem saber como é que as coisas iam acontecer, iniciei o grupo pioneiro lá em Londres. O grupo começou, no primeiro grupo de vida nós tínhamos 11 pessoas, e depois foram outras pessoas sendo adicionadas, e pessoas que realmente, algumas já tinham tido contacto com igrejas, mas estavam afastadas da igreja há muito tempo, outras pessoas que não se tinham convertido ainda. E então para nós foi uma experiência nova, tudo durante a pandemia. E nós pensamos: é um tempo de nada acontecer, é um tempo das igrejas estarem fechadas, não vai haver crescimento, será que as pessoas se vão manter na igreja? Nós, durante toda a pandemia, não perdemos absolutamente ninguém da igreja de Lisboa. Todas as pessoas ficaram firmes, não houve ninguém que saísse da igreja, não houve ninguém que deixasse de frequentar os nossos cultos. Depois de passar a pandemia, tivemos uma pessoa apenas que deixou de frequentar os nossos cultos. Mas até durante o período todo de pandemia, sempre tivemos todas as pessoas connosco ali, e nós voltámos aos cultos presenciais, estamos a voltar aos poucos à nossa vida normal como igreja, mas muitos visitantes têm ido à igreja e tudo, e nós vemos assim que todas estas coisas, de certa forma, estão a contribuir para que nós sejamos realmente igreja e que nós entendamos o nosso papel. E eu estou a falar muito sobre igreja no geral, sobre como tem acontecido para a igreja no geral, mas eu sinto que todo este tempo foi usado por Deus para trabalhar no nosso individual também, no nosso tempo com Ele, na nossa vida com Ele. E nós precisamos de entender as coisas novas que Deus quer fazer. Nós temos a mente de Cristo, e quem tem a mente de Cristo tem uma mente renovada. Tem uma mente que é conectada com Deus e com aquilo que Deus está a mover e a fazer aqui na terra. Nós precisamos realmente de entender a forma como Deus está a agir nos dias de hoje, como Ele está a agir aqui na terra hoje, e nós abrimos a nossa mente para que consigamos entender que não existem limites para Deus. Não há limites para aquilo que Deus quer fazer, não há limites para aquilo que Deus pode fazer. Então nós precisamos de entender isso e viver isso. Então nós precisamos realmente de quebrar essas barreiras na nossa mente. Entender que Deus faz novas todas as coisas. E muitas das vezes nós queremos viver o novo em lugares novos. Experimentar lugares novos, lugares diferentes. Uma vez eu ouvi uma frase que dizia que inovar é fazer coisas novas quando toda a gente está a fazer as mesmas coisas. Com aquilo que as pessoas já estão a fazer, as mesmas coisas.
Ou seja, é tu pegares em algo que já está a acontecer, já está a ser feito e desenvolveres projetos novos, coisas novas. E às vezes nós estamos à espera de uma mudança. Às vezes há pessoas que até entendem que há uma necessidade de mudar até de igreja, de uma igreja para outra, para conseguirem viver algo novo de Deus. Isso é mentira. No lugar onde tu estás, tu podes viver coisas novas de Deus. Porque Deus renova todas as coisas, Deus faz novas todas as coisas. Deus está sempre a transformar tudo à nossa volta. A sua própria palavra é nova a cada manhã. Quando tu lês a Bíblia, todos os anos eu procuro ler a Bíblia toda durante o ano. Todas as vezes que eu leio, eu passo em tantos versículos que eu olho para eles e digo assim: mas estes sempre estiveram aqui na Bíblia? Eu nunca li isso. Sou só eu? Todas as vezes que eu vou ler a Bíblia, eu paro assim com alguns versículos. Por quê? Porque a palavra é nova a cada manhã. Hoje tu estás a ter algumas necessidades na tua vida e Deus vai falar contigo através de um certo versículo, mas amanhã tu tens outras necessidades diferentes e Deus vai utilizar outro versículo para falar contigo. E às vezes o mesmo versículo vai servir para a tua vida em vários momentos diferentes que tu estás a viver. Porque Deus faz novas todas as coisas. Então vive o novo de Deus. No lugar onde tu estás, com a vida que tu tens, tu podes viver coisas novas de Deus. Tu não precisas estar preso a tudo aquilo que tu já viveste, todas as experiências que tu já viveste. Isto foi algo que eu senti muito forte quando eu estava a orar por aqui, por este culto e pela igreja aqui em Santarém. Eu senti muito forte, e isto eu queria pedir a vossa atenção neste ponto. Eu senti muito forte que havia muitas pessoas aqui que já viveram muitos momentos marcantes na sua vida, só que ficaram presos nesses momentos e nunca buscaram momentos novos ou nunca deixaram Deus fazer coisas novas. Pessoas que ficaram paralisadas em experiências que já viveram no seu passado, se calhar no início da igreja aqui mesmo, em Santarém, coisas que já viveram com Deus, experiências que já tiveram com Deus, níveis de intimidade que vocês já tiveram com Deus e que não evoluíram. E isso é perigoso. Quando nós não evoluímos na nossa intimidade com Deus, quando nós ficamos presos a experiências já vividas e nós não vivemos experiências novas, isso é perigoso. Deus quer-te viver uma experiência nova a cada manhã, a cada dia, a cada semana, a cada mês, a cada ano. Tudo se faz novo com Deus. Então, tudo aquilo que tu já viveste com Deus foi muito pouco em comparação àquilo que tu ainda podes viver e que Deus ainda quer que tu vivas. Todas as experiências espirituais que tu já tiveste no teu passado são muito poucas, foram muito pequenas em relação a todas as experiências que Deus quer te fazer viver na tua vida. Então quebra essa mesmice na tua vida de viver as mesmas experiências, as mesmas coisas do teu passado. Às vezes nós ficamos muito presos assim: eu já tenho a minha vida com Deus, eu oro todos os dias, eu leio a Bíblia todos os dias, eu venho aos cultos todos os domingos, eu estou aqui, quando há oração eu venho à igreja também para orar, quando existem outros cultos proporcionados pela minha igreja eu também vou. E a tua intimidade com Deus tem progredido ou ficou estagnada? Ok, tu vais para o céu na mesma, bênção. Graças a Deus, todos aqueles que são salvos vão para o céu. Mas e aqui na terra, o que é que tu estás a viver com Deus? Enquanto estás aqui, estás só à espera do dia em que Jesus vai voltar para te levar para o céu, ou tu estás a viver coisas novas aqui? Estás a viver o novo de Deus, o espetacular de Deus, o grandioso de Deus na tua vida, no teu coração? Estás preso a ser um crente comum, a fazer as coisas comuns da tua vida, do teu dia a dia com Deus? Ou tu és uma pessoa que vive assim no sobrenatural todos os dias e que experimenta o sobrenatural todos os dias? E que vive experiências novas todos os dias e que se derrama ali na presença de Deus e esquece tudo à sua volta e simplesmente se deixa levar por tudo aquilo que Deus está a fazer e tudo aquilo que Deus está a agir. Sabes, Deus tem mais.
Deus tem mais, Deus tem muito mais. Eu vejo assim na palavra de Deus vários exemplos de pessoas que ficaram presas no passado e que não evoluíram, e outras que souberam seguir, avançar. Nós vemos, por exemplo, Moisés tinha muitos paradigmas acerca do Egito, acerca do faraó. Moisés tinha fugido do Egito e esteve durante 40 anos no deserto, longe de toda aquela vida egípcia. Ele tinha sido criado dentro do palácio, junto com o faraó. Ele conhecia todas as histórias sobre o faraó, conhecia tudo, toda a maldade que estava no coração daquele homem. Ele sabia muito bem, era das pessoas que melhor conhecia. Quando Deus o chamou para ir libertar o seu povo lá no Egito, Moisés ao início falou: mas quem sou eu? Não, mas escolhe outra pessoa, eu não falo bem, eu isto, eu aquilo, não, eu já estive lá, o faraó é muito duro e tal. Mas quando Deus lhe disse: vai, porque o grande eu sou te está a enviar, ele foi. Ele quebrou todos os paradigmas que ele tinha, todas as marcas do seu passado. Ele foi com a autoridade de Deus, e ele libertou o povo da escravidão. Ele poderia ter dito: não, Deus, eu não posso pôr os pés lá, porque quando eu puser os pés lá vão-me matar, né? Eu estou jurado de morte lá há 40 anos que eu estou a fugir deles, agora vou lá para libertar o povo. Não, eles não vão nunca deixar o povo ser liberto através da minha vida. Mas Deus deu-lhe uma palavra e ele seguiu. Por sua vez, esse mesmo povo judeu, tinham vivido 430 anos no Egito, boa parte desse tempo como escravos, foram libertos com a mão poderosa de Deus, de uma forma como nós não vemos hoje acontecer. As coisas que Deus fez naquele tempo com eles, com o povo judeu, a forma como Deus os libertou, a forma como Deus agiu, tirando-os do Egito, tirando-os de tanta escravidão e tanto sofrimento. Eles passaram com o pé seco a atravessar o mar. Eles viram as pragas todas que tinham sido manifestas antes deles saírem do Egito. Eles viram águas amargas a transformarem-se em águas boas para beber. Eles viram a água a sair de uma rocha e a saciar a sede de toda a gente. Eles viram pássaros a cair do céu, maná a cair todos os dias do céu para os alimentar em pleno deserto. Eles viram que as suas roupas não se gastavam, as suas sandálias não ficavam gastas durante todo o tempo que eles caminharam, e mesmo assim, constantemente eles se queixavam. Constantemente eles viviam a dizer: quando nós estávamos lá no Egito, nós comíamos melhor, nós não passávamos fome. Memória curta, né? Porque eles estavam a ser maltratados lá, estavam a ser chicoteados, estavam a sofrer com trabalhos pesados. O faraó só aumentava o trabalho deles, mas eles achavam que aquilo era melhor do que tudo aquilo que Deus lhes estava a proporcionar naquele momento. Ou seja, estavam a viver presos aos paradigmas do passado, a todas as experiências do passado, e não estavam a olhar para tudo aquilo novo que Deus estava a fazer na frente dos olhos deles. Outro exemplo bom para mim é o exemplo de Davi. Davi foi escolhido pelo próprio pai quando ele era pequeno. Vem o profeta para ungir o futuro rei de Israel, para escolher dos filhos, e o pai, aquele pai abençoado, escolhe todos os filhos para irem jantar lá com o profeta, né? Mas o Davi fica lá a cuidar das ovelhas. Rejeitado pelo próprio pai, era simplesmente um pastor. Os próprios irmãos faziam troça dele. Quando Davi foi lá ter com eles para levar os queijos, porque eles eram mineiros, foi lá ter com eles para poder alimentá-los, e eles viram-se para Davi e dizem assim: mas e aquelas poucas ovelhas que tu tens lá que tu cuidas, ficaram com quem?
Uma pessoa que não era valorizada pela sua própria família, mas que não ficou preso nisso e se tornou o maior rei da nação. Ele não se deixou intimidar pelos paradigmas do seu passado, por aquilo que ele viveu na sua infância. Ele venceu. Outro exemplo mau é Jonas. Jonas tinha paradigmas na sua mente acerca do povo de Nínive. E ele não queria que aquele povo fosse salvo, porque eles eram maus. Convenhamos, eles realmente eram muito maus. Eles eram bárbaros, tiranos, eles faziam muita maldade a toda a gente. Eles subjugavam os povos, eles arrancavam dedos das pessoas. Eles arrancavam dentes a sangue frio. Eles furavam olhos das pessoas, tudo a sangue frio. Eles eram maus, eles eram péssimos, eles não mereciam, não mereciam. Mas nós também não. As nossas falhas e iniquidades diante de Deus são muito grandes também, e Deus mesmo assim nos perdoa e nos traz a salvação. Então o paradigma na mente dele era: não, este povo não merece, eu não quero nem me aproximar deles, eu tenho até medo deles, não quero pregar a palavra, então vou fugir, vou para o outro lado. E Deus vai e faz toda aquela história do peixe, e acho que vocês já conhecem, porque é uma das histórias mais contadas às crianças. E ele acaba por ir pregar, mas mesmo depois de pregar, ele vai pregar contrariado. Ele não prega da forma como Deus quer que ele pregue. Ele sai feito louco pela cidade a correr, a dizer para toda a gente se arrepender: arrependam-se, senão vem o reino de Deus e vocês serão todos aniquilados. E sai a correr pela cidade feito louco com essa mensagem. E o povo todo arrependeu-se, converteram o seu coração a Deus, arrependeram-se de todo o mal que estavam a fazer, ao ponto da história de Nínive ser cortada durante esse período. Não sei, isto é uma curiosidade para vocês, não sei se vocês sabiam. Não existe nenhum relato histórico desse período da Assíria, senão o livro de Jonas na Bíblia. Porque os próprios assírios ficaram com vergonha que durante todo aquele tempo eles foram bonzinhos. Por serem um povo tão bárbaro, aquele período foi aniquilado da história deles. Mas isso é só curiosidade, fecha parênteses aqui. Jonas estava contrariado, ainda se queixou com Deus por Deus ter salvo toda a cidade. 120 mil pessoas foram salvas através de um homem contrariado que foi pregar. Tudo por causa de quê? Das ideias pré-concebidas que ele tinha no coração dele. Ele não conseguia ver que Deus tinha algo para fazer naquele povo. E muitas das vezes nós não conseguimos ver as coisas que Deus tem para fazer na nossa vida e através da nossa vida. Nós ficamos presos às marcas do passado, a todas as coisas que ficaram ali guardadas como paradigmas na nossa vida e no nosso coração. Nós não rompemos, nós não avançamos. Como é que nós vamos nos posicionar diante do novo de Deus? Qual é que vai ser a nossa resposta diante de tudo aquilo que Deus está a querer fazer na nossa vida e através da nossa vida? Deus tem coisas novas para fazer na tua vida. Deus tem coisas grandes para fazer na tua vida. Deus quer quebrar todos estes paradigmas do teu passado e quer te mostrar todos os novos paradigmas que Ele tem para ti, as novas realidades, as coisas novas que Ele quer que tu entendas. Eu posso-vos dizer assim, contar de testemunho pessoal. Eu já estou a terminar, está bem? Não desesperem porque eu falo muito, mas eu já estou quase a acabar. Até se quiserem subir o pessoal do louvor já para parecer que é o fim mesmo, para ficarem mais descansados, podem vir. Eu, que vocês estão a ver aqui à vossa frente, sou uma pessoa que jamais imaginaria estar a pregar num púlpito. Jamais. Durante muito tempo na minha vida, eu desde pequeno canto e faço aulas de canto e tudo mais, e eu sempre achei que eu, se alguma vez estivesse assim em cima de um palco ou um púlpito ou isso, seria para cantar. E eu chegava, cantava, fazia a minha parte, aí descia e sentava-me no lugar.
Jamais eu imaginei, e os meus pais eram pastores de igreja, os meus pais foram pastores durante 42 anos. A minha mãe ainda é pastora, porque ela ainda está viva, ela está connosco na igreja de Lisboa. Hoje sou eu o pastor dela, para vocês verem como é que as coisas mudam. Ela foi minha pastora durante os meus primeiros 18 anos de vida. Entretanto, eu mudei para a MCI e durante os anos seguintes deixei de ser pastoreado diretamente pela minha mãe, mas ela sempre teve uma influência pastoral na minha vida. Mas todas as vezes que eu pensava no meu futuro, eu dizia, eu jamais vou ser pastor, porque eu não quero isso para a minha vida. E eu sempre pensava, não, cuidar de pessoas deve dar muito trabalho, eu não tenho sabedoria para isso, eu não sei lidar com os problemas dos outros, às vezes não sei nem lidar com os meus, quanto mais lidar com os dos outros. Pregar, então, era uma coisa absurda para mim. Eu sou formado em jornalismo, a minha profissão é jornalista. Eu gosto de estar, nos bastidores, fazer as entrevistas, assim, quando ninguém me vê. Estão a ver? Sempre foi o meu perfil, foi esse. Tá na parte de escrever as notícias, escrever os artigos, mas não propriamente de aparecer. E foi engraçado a forma como Deus... A forma como Deus foi trabalhando na minha vida ao longo do tempo, porque eu não queria participar nem sequer nos módulos de televisão e de rádio no meu curso. Eu só queria ficar na parte de escrita e na parte de jornalismo digital. Aí fomos fazer programas de rádio que faziam parte do curso, quando foi o módulo de rádio, e os meus professores, no meio da turma inteira, disseram assim, a pessoa que vai apresentar a rádio é o João. E eu, what? Não quero, não gosto nem da minha voz, gente. Eu não gosto de ouvir a minha voz a falar, quanto mais estar num programa de rádio. Aí obrigaram-me a ir a fazer, fizeram-me assim meio que umas ameaças ali que eu precisava daquilo para ter a minha nota. E eu tive que ir apresentar o programa de rádio. Quando fui ver a minha nota no final do módulo, tinha tido a nota máxima da turma. E eu fui falar com o meu professor e eu disse assim, você não se enganou na minha nota? Esta nota? What? A minha voz é horrível a falar assim na rádio. Eu não gosto de me ouvir. Eu não gostei do trabalho que eu fiz. E o meu professor disse assim, há anos que eu dou aulas aqui nesta escola e é tão difícil encontrar uma pessoa como tu, que seja tão fluente no português, a falar claramente, a falar tranquilamente do outro lado do microfone. E eu ficava assim, eu não quero isso para a minha vida, não. Aí veio o módulo de televisão. E eu já a pensar, vou ficar lá atrás da câmara, a ajudar os colegas e tal. Aí os meus professores o que é que fazem? O João vai ser o pivô, vai apresentar o telejornal. E eu, meu Deus, outra vez não. Eu não quero isso para a minha vida, eu não quero ficar à frente das câmaras, eu não quero aparecer, eu quero ficar lá quietinho, sossegado atrás, sem ninguém me ver, sem ninguém dar pela minha presença. Quero escrever os artigos se for preciso, quero estar lá no teleponto, a passar o teleponto para o pivô, estar lá a fazer. Aí o meu professor vira-se para mim e diz assim, não, tu vais ser o pivô e ainda por cima vais ser o pedal do teleponto no teu pé. Vocês não sei se sabem, mas quando é os noticiários a gente tem um teleponto e somos nós que vamos passando com o pedal, ou então é alguém de fora, quando nós não temos experiência. Vão passando o texto para nós irmos lendo. E o meu professor disse, não, o João consegue, ele vai conseguir estar a ler ao mesmo tempo que vai estar a falar e tal, tranquilamente. Eu, tirem-me desse filme, eu não quero isso. E eu fugi tanto de estar assim nesta posição, de estar a pastorear pessoas, estar a liderar pessoas e tudo. Ao início da igreja lá em Lisboa, as primeiras vezes que eu ia pregar, eu ficava... Ainda hoje eu estou a suar, gente, as minhas costas estão todas a suar, eu fico nervoso de estar aqui em cima, até hoje, e espero continuar assim, mas sim, há vezes que eu subo ao palco, ao púlpito lá na igreja em Lisboa e eu vou todo a tremer e a pensar, Deus, por favor, fala alguma coisa por mim, porque se eu abrir a boca acho que não sai nada. Mas Deus foi fazendo as coisas. No início, quando eu estava lá a pregar em Lisboa, eu ficava
assim a pensar, eu depois falava com a Catarina e dizia assim, tu podias pregar hoje? Porque a Catarina é muito boa pregadora, ela prega muito bem. E eu gosto muito de ouvir a pregar. A minha esposa é fantástica, é das pessoas que eu mais gosto de ouvir a pregar, é ela. E então eu dizia assim, podias pregar hoje por mim? E ela dizia, não, então hoje é a tua vez, eu já preguei outras semanas, agora é a tua vez. Eu, tá bem. E eu lá subia, pregava, mas sem confiança nenhuma. Eu ficava assim, eu não sei como é que as pessoas continuavam na igreja. Aí houve uma vez que uma abençoada veio e falou à Catarina à minha frente, assim, sempre que o João prega eu tenho uma vontade de dormir, fico com sono. Aí eu pensei, pronto, é verdade, toda a gente deve ficar cheia de vontade de dormir quando eu prego. E aquilo ficou guardado no meu coração durante imenso tempo, sabem? Eu não conseguia, todas as vezes que eu subia para pregar, eu ouvia aquela voz daquela pessoa a dizer, toda a gente vai dormir com a tua pregação de hoje. Gente, vocês não sabem o quanto isso incomodou a minha vida, o quanto isso se tornou um paradigma no meu coração, porque para mim, eu ficava assim, eu não vou pregar mais, eu vou parar com essa história, eu vou arranjar outras pessoas para pregarem aqui em Lisboa, eu fico só a cuidar das pessoas, pregar não é para mim. Aí, olha, o vosso pastor já é para aí a 4ª vez que me convida para vir aqui pregar, então é sinal que não corre assim tão mal, né? Mas entretanto Deus foi trazendo também confiança ao meu coração e eu fui quebrando todos esses paradigmas, todos esses traumas, essas coisas que estavam no meu coração do meu passado. Eu precisei de romper com muitas dessas coisas. E na tua vida tu precisas de romper também com todas as coisas que te estão a aprisionar, sabes? Não te deixar intimidar por essas vozes que tu ouves no teu coração de que tu não vais conseguir, de que não vai dar certo, que ninguém vai ouvir aquilo que tu tens para dizer, que ninguém vai te valorizar, que ninguém vai acreditar naquilo que tu tens para dizer. Para de dar ouvidos a essas palavras. Porque Deus é que te faz capaz. Deus é que te faz vencedor. Deus é que te dá o ânimo para prosseguir. Deus é que te levanta. Deus é que te chamou, Ele é que te capacita. E na tua vida normal, no teu dia a dia, para de ficar preso aos teus traumas do passado. Acredita que Deus tem melhor para ti, que Deus não te vê dessa forma. Deus tem pensamentos de paz e de bem a teu respeito, para te dar o fim que tu desejas. É mais do que simplesmente um fim que Deus tem para a tua vida. É o próprio fim que tu desejas. Porque Deus tem muito prazer em realizar sonhos, em concretizar desejos do nosso coração. Deus tem muito prazer em pegar em nós e nos fazer ir mais além. Deus tem muito prazer em ouvir os nossos pedidos, o nosso clamor, e em responder. Sabes que a maior parte dessas coisas que surgem no teu coração surgem da parte de Deus. Não são coisas tuas. Nós às vezes começamos a pensar, mas será que é da vontade de Deus eu ter este sonho para a minha vida? Deus já plantou em ti características quando tu ainda estavas no ventre da tua mãe, fez-te gostar de coisas quando tu ainda estavas a ser formado, para que hoje tu sonhes coisas que já foram plantadas por Ele no teu coração lá atrás. E às vezes nós ficamos presos a pensar, mas se calhar eu não posso sonhar estas coisas porque Deus não quer isto para a minha vida, Deus pode ter planos diferentes. Se Deus tiver planos para a tua vida, podes ter a certeza absoluta que se tu caminhares com Ele, Ele vai-te tirar esses planos da tua mente. Mas se eles permanecem na tua vida, no teu coração, na tua mente, guarda e continua a sonhar, continua a acreditar que Deus pode realizar. Porque Deus tem prazer em realizar os nossos sonhos, os nossos planos. Deixa de ficar preso a todas essas vozes que estão a tentar te colocar para baixo e tentar te fazer regredir em vez de avançar. E deixa que seja Deus a falar ao teu coração. Ouve a voz do Espírito a falar contigo, porque a voz do Espírito sempre trará tudo
o que Deus tem para a tua vida e para o teu coração. Sempre trará coisas, pensamentos de paz, pensamentos de bem, pensamentos de avanço. Amém? Fecha os teus olhos no lugar onde tu estás. E pede ao Senhor nesta manhã que possa quebrar os paradigmas que foram criados na tua vida, no teu passado. Renova a tua mente. Tu hoje tens a mente de Cristo, então deixa que Cristo renova a tua mente. Está na hora da igreja se posicionar, cumprir o seu papel, avançar, ser guiada pelo Espírito Santo, sonhar. Saber que Deus age quando quer, como quer. Está na hora de nós nos posicionarmos verdadeiramente diante de um Deus Todo-Poderoso e nós acreditarmos naquilo que Ele tem para nós, na verdade que Ele tem para a nossa vida, e não naquilo que nós ouvimos, não naquilo que nós já ouvimos durante muitos anos no nosso coração, na nossa mente, mas sim naquilo que Deus tem para nos falar, aquilo que Deus tem para trazer e direcionar a nossa vida. Coloca o teu coração diante de Deus nesta manhã e deixa Deus romper no teu coração e te levar a novos paradigmas, à realidade dele, em nome de Jesus.